Com a palavra, o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa, aos amigos de Nova Roma do Sul que hoje nos visitam. Boa noite, Doraci, Eloy, ex-vereador, e Veroni, também assessor do deputado Tiago Simon. Na mesma linha do vereador Léo, que comentou sobre a reforma tributária e da importância também de nós estarmos atentos às questões que sim aumentam impostos em áreas importantes, principalmente para a nossa região, que é baseada no cultivo de frutas e na região também de uva e vinho. Então, estive hoje basicamente toda a manhã e boa parte da tarde conversando com os nossos deputados estaduais, com as lideranças que temos, deputado Sérgio Turra, Hernani Paulo também, que é presidente da Assembleia Legislativa. Conversei também com os deputados de outros partidos, a exemplo dos jovens deputados do Novo, o Fábio e o Giuseppe, conversando também sobre a reforma tributária, que teremos a votação quarta-feira. Né? Sabemos que, pelo que se apresenta, o governo Eduardo Leite não tem os votos necessários para a aprovação desta reforma, mas, enfim, se ele não retirar o projeto, ela irá em votação na quarta-feira. Por isso, é importantíssimo nós, nesses dias que antecedem essa votação, estar em contato com os nossos deputados, lembrando uma reforma que é muito prejudicial para a nossa cidade, para a nossa região, onde, a exemplo dos hortifrutigranjeiros, em 3 anos passa de 0 para 17% no aumento de impostos. Sabemos que a economia paduense é basicamente formulada na agricultura, também no IPVA. O governo do Rio Grande do Sul deu uma mexida, mas parece que piorou. Agora não serão só mais os 3,5%, mas carros com acima de 120 cavalos de potência, a alíquota ficaria em 3,75%, podendo chegar até 4%. Nas questões das vinícolas, né, de 18% para 25%, conversando com os assessores dos deputados, eles colocam, o governo abriu brecha para também usarmos o crédito presumido que é usado em Santa Catarina. Mas a gente não tem informações de como seria, de como vai ser implementado esse crédito presumido. Eles colocam que os deputados também estão a basicamente ver navios nessa questão, então não foi explicado como funcionaria, só foi explicado e praticamente de forma arbitrária, colocado de 18% para 25% para as nossas vinícolas, o que seria desastroso novamente para a nossa região. Ovos na cesta básica, nos remédios de todos os tipos, aumento de impostos. Então, realmente, temos que sim fazer a nossa parte e conversarmos com esses deputados para que na quarta-feira ou o governo retire essa proposta ou que ela seja rejeitada pelos deputados da Assembleia Gaúcha. O mais absurdo dos absurdos é saber que, se essa reforma for aprovada, o Rio Grande do Sul terá o pão mais caro do Brasil, devido a esse aumento de impostos. Então, vamos ao encontro dos nossos deputados para, assim, reivindicar as nossas melhorias e também do que se trata da nossa Câmara de Vereadores. Hoje teremos uma votação importante do nosso regimento interno. Então, todos atentos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, só fazer uma observação. Tivemos uma queda na conexão da transmissão via Facebook, no momento em que o vereador Léo se manifestava. Então, esperamos que não aconteça novamente. E vereador Léo, está assegurada a sua palavra também após nas explicações pessoais, se o senhor quiser repetir a sua fala. Dando continuidade, com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente e quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, servidores desta casa. Hoje, aqui,
com vereadores da nossa vizinha cidade, Nova Roma do Sul, o Santi, o Sartori, o Rossi e também o assessor do Tiago Simão, nosso deputado estadual, desculpe. Quero cumprimentar também o meu colega Eloy, que já tive o privilégio de legislar dentro desta casa, ele foi presidente também desta casa, o Dore também aqui presente, e quero cumprimentar também todos aqueles que estão nos assistindo por via Facebook. Primeiramente quero comungar até com as palavras que tu disse, colega Michael. Eu só lhe digo, hoje de manhã estava escutando a Gaúcha, esse projeto do nosso governador não vai passar, desta vez não passa, porque, que nem tu falou bem, não vai ter deputado suficiente para ter aprovação. Por enquanto nós podemos até dizer, se sentir feliz que fique como que está, que não está bem, senão pioraria de novo. E por outro lado também aqui as colocações do colega Léo sobre esse projeto de a zona franca da uva e do vinho aqui da nossa região. Muito bom, até estive conversando esses dias que um projeto igual até tinha ido lá em Farroupilha, era o João Darley, que era deputado federal e depois ele não se reelegeu mais e ficou. E é semelhante a isso. Tomara que esse aqui conseguisse passar, que seria uma grande fortuna para a nossa região aqui da uva do vinho. Mas hoje também eu quero falar de outras coisas, que ontem era o Dia do Gaúcho, das nossas tradições, do nosso ser, do nosso Rio Grande do Sul, como quem assistiu nas redes, assim, também da televisão, as cavalgadas, dança, música, e hoje é o Dia da Árvore. Dia da Árvore, a árvore que é aquelas que nos mantém e também o pulmão verde da nossas vidas. E por falar nisso, muitas árvores a gente dá para ficar sentido e triste de ver o fogo que tem não só no nosso Brasil, em outros países também, e quantas árvores que estão sendo queimadas e quantas de árvores assim que não vai mais existir, e não sei quantos anos que precisa dessas queimadas aí para repor de novo. Umas dizem que é propositalmente para estender a pecuária. Outros dizem que foi fatalmente que começou o fogo. Mas se continua assim, as nossas futuras gerações vão sofrer muito por causa de grandes secas, o clima não vai ser mais o mesmo. A gente já dá para perceber também agora que nem lá nos Estados Unidos, de um lado o fogo queimando, do outro lado tem muçulmane que tem vulcões embaixo do mar que joga fora água que enterra as cidades e moradias. E aqui no Brasil nós também está queimando moradias, está queimando onde que não deveria queimar. A umidade do ar está sempre ficando mais baixa e o calor, a temperatura mais alta, e futuramente se continua assim, vai ser muito, muito ruim para a nossa natureza e que as futuras gerações vai ter que sofrer muito e vai ter muitas desgraças e muito sofrimento por causa do desequilíbrio da natureza e por causa que nós, os seres humanos, não respeitamos a natureza como deveria respeitar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Retiro. Com a palavra o vereador Dirceu Giséria. Retiro. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento nobre presidente Darley Pilacci, nobres colegas, funcionários da casa, Aline e o André. Hoje aqui o Veroni, assessor do Tiago Simão. Manda um abraço para o Tiago, nosso deputado. O ex-vereador Eloy Marins está aqui presente, o Doraci. E o pessoal de Nova Roma, Salvati, Liberato, Rossi. Meu cordial boa noite a toda essa gauchada, né?
nossos maragatos e chimangos, né? Esse povo gaúcho guerreiro, porque ouvindo tudo que os nobres colegas disseram, né, que o governo do estado quer nos atingir perante a novos impostos ou alíquotas maiores, né? É complicada essa situação da nossa gauchada, né? E a gente festejou uma semana de festejos muito ruim, eu digo eu, porque essas notícias não vêm acarretar com uma boa qualidade para o nosso povo gaúcho, né? Dentro disso, concilio a todas as palavras dos colegas, né? A situação no nosso estado não é fácil, é muito complicada, mas não é aumentando impostos que a gente vai conseguir melhorar. Eu acho que é tentando tirar a bunda da cadeira, que nem ele falou anteriormente, de repente para o outro candidato, né? Tirando a bunda da cadeira para fazer algo. Mas hoje, numa reportagem que eu peguei lá atrás na campanha política, lá ele disse que ele não iria aumentar impostos. Vereador Silvino, vereador Disseu, PSDB, eu não sei, eu não consigo entender, mas é promessas de campanha política, né, gente? E está logo aí a política, né? Está logo aí. Dia 15 temos a eleição de novembro, né? Então, olhem bem essas propostas que a gente sabe muito bem que não vão ser executadas. A gente sabe muito bem. E abram o olho, povo. Abram o olho, povo. Não sejam mais enganados. Não sejam. E o governador, infelizmente, nos enganou. Ele colocou essa questão ali, né, que ele não iria aumentar. E até ele discutiu com o Sartori nessa reportagem, que eu publiquei no meu Facebook, ele discutiu porque o Sartori tinha aumentado 1% dos impostos. 1%. Em todas as alíquotas, 1%. E ele já quer largar para o vinho 25%, gente. Para frutas, verduras e outras coisas, começa a 7%, 14%, né, Mike? Vai a 17%. Então imagina como é que vai ficar a situação do nosso produtor, que já está difícil, porque nós compramos insumos em dólar, certo? E vendemos em centavos de real a mercadoria. Ainda bem que a uva conseguiu ultrapassar esse ano a marca, que é R$1. Pelo menos conseguimos R$1. E falando dentro disso, da uva, os nobres colegas falaram, estou fazendo essa moção ali ao nosso deputado Carlos Gomes e a toda a bancada gaúcha, né? Da Zona Franca, da uva e do vinho, nesses 30 municípios, conforme a secretária leu anteriormente, vamos fazer essa força. Isso vai atrair com certeza o turismo maior para o nosso município. E vai mexer o município de Nova Roma do Sul, vai mexer o município de Bento, de Flores da Cunha, de Nova Pada, todos esses 30 municípios. Porque as pessoas elas vão querer ir lá na cantina, ver como é que é o processo, a produção do vinho, da onde que saem as uvas, como é que é todo o transbordo do setor vinícola. Então é importantíssimo, conversando com pessoas, né, presidente? Hoje também conversamos com o Deunir Argenta ali, o presidente conversou com ele disse, é importante, mexe toda essa nossa região. E essa nossa região, ontem, por um repórter que esteve na minha casa, ele disse muito bem, ele disse, é uma região rica de turismo, ele disse. Ele entrou na minha propriedade, ele foi até o final, ele disse, olha, que belezas naturais, que a gente pode transformar essa região no turismo. Então, devemos sim preparar-nos para podermos receber essas pessoas, né, que queiram nos visitar, e com certeza, uma ligação, pessoal de Nova Roma, que seria importantíssima, é a ponte sobre o Rio das Antas. Aqui está o ex-vereador Eloy Marim, né, que nós brigamos na Assembleia Porto Alegre, né, para esse projeto, e ele está hoje lá em Brasília, né. O Seran disse na época que 4 milhões, mais ou menos, ele disponibiliza. Quem sabe a bancada gaúcha, senhor presidente, pessoal de Nova Roma, uma bancada gaúcha consiga para nós mais uns 4 milhões, né? E depois lá 1 milhão cada prefeitura a gente consiga dentro no nosso orçamento, né? A gente mexa alguma coisa e faça essa ponte que seria importantíssima para a ligação turística desses nossos 2 municípios. Não só o turismo, toda a economia também vai girar. Gira a economia de Nova Roma do Sul, gira de Nova Pada, de Flores da Cunha, que está logo aí na frente. É uma riqueza. Com certeza, Veroni, manda um abraço para o Thiago Simon nesse projeto do turismo ali. É importante a Assembleia estar ligada dentro disso daí. São válvulas para a gente começar a melhorar o nosso estado. Essas são as válvulas de escape. Essas pequenas coisas, eu chamo nichos, né, que conseguem atrair mais negócios, que conseguem atrair para o nosso município e para o nosso estado, né? Senão a gente vai ficar o quê? De mãos cruzadas aí? Esperando que caia tudo do céu? Essa madrugada caiu geada, né?
muitas percas na produção de uva? Temos percas, com certeza. Não foram grandes, mas temos as percas. E quem sabe, com tudo isso, as pessoas vão analisando e vendo qual é que é a melhor forma da gente trabalhar dentro do nosso município. Ainda mais municípios pequenos, como o nosso de Nova Pada, de 2.000 e poucos habitantes, 2.500 e poucos habitantes. Como é que tu vai conseguir comparar, o ministro Guedes disse bem numa live, um município pequeno que nem o nosso, de Nova Pada, contra um bairro de Caxias do Sul, que acho que um dos menores bairros de Caxias hoje está com 15.000 habitantes. 15.000. E não tem nenhuma unidade básica. E não tem, de repente, saneamento básico completo dentro do bairro. Aí ele se refere a um município como o nosso, como um município extremamente estruturado, com quilômetros de asfalto. Agora também o projeto, estamos passando mais 500 mil quase para o prefeito, foram tirados em dotações aí até da nossa Câmara, né, senhor presidente? Foi o valor da nossa Câmara para que seja estruturado aí no nosso município. Então imaginem como é que você consegue administrar. O nosso município tem que crescer. E o nosso município vai crescer. Se nós formos pessoas responsáveis aqui dentro da Câmara de Vereadores e lá na Prefeitura. O nosso executivo responsável e vereadores que saibam entender as proposições que a gente precisa para o nosso município. Isso é importante, importante. Não é fazendo demagogia ou querendo isso ou aquilo. É dentro disso daí que a gente vai criar novas medidas e novos crescimentos para o nosso município. E tomara que isso não se reflita lá no governo federal, mas o Guedes está tentando segurar esses repasses para os nossos municípios para vermos se a gente cria asas ou pernas para podermos decolar, né? 28 anos de município e ainda a gente está balançando naquele governo, naquele dinheiro que o governo nos repassa, né? Nós temos que a criarmos e dentro disso, com certeza, um produto essencial que está dentro da nossa região aqui é a uva. E a uva, eu acho que nós temos que ter mais vinícolas, quem sabe a gente consiga atrair mais negócios. Temos um negócio que está aparecendo ali da Vinícola Massaroto, que está se instalando ali na área da prefeitura, aí nessa nossa área, do nosso município, né? E tomara que venham mais para acarretar e ajudar o nosso município. Esse é o crescimento. Isso é tomar medidas, não aumentar impostos. Aumentar impostos vai adiantar alguma coisa. O pessoal vai embora. O pessoal diz, não, vamos arrumar a trouxinha aqui, vamos embarcar, vamos para outro estado. Vamos para lá que tem outras medidas diferentes, outras proposições, outro governo que entenda as nossas questões. Eu acho que primeiro tem que fazer uma reforma administrativa, né, Veroni? E eu acho que essa reforma administrativa do Executivo no nosso governo do Estado seria importante. Porque temos pessoas aí com altos escalões, recebendo altos salários que saem dos nossos bolsos. E aí, um professor que trabalha perante a uma escola, a um monte de alunos, recebendo um salário daqueles e ainda parcelado. E ainda reclamava que ia deixar o salário em dia, no primeiro ano. E passou-se o primeiro, está passando o segundo ano, e as coisas não melhoram. E aí, que resultado nós temos para a nossa educação? Olha ali, ó. Mandam abrir as escolas estaduais, mas não tem nada, não tem. Como é que se sente um professor nessa questão? Como é que ele se colocaria à frente vendo isso daí? Quem é que tem um amor aí na entrada dentro de uma sala de aula? Se não for a nossa comunidade toda ajudar a comunidade escolar, infelizmente. Antigamente, né, vereador Hildo, não era Escola Sagrada Família, certo? Sagrada Família. Se não for a família do aluno, a nossa comunidade ajudar a escola estadual, infelizmente, não tem mais condições. Digo para vocês. Se municipalizar, não sei, o prefeito já fez o pedido, se municipalizar ou não, mas se não melhorar essa parte ali estrutural, que são o que os pais entrando junto dentro da escola para ajudar a escola, também é complicada. Não há medidas que vão sustentar a nossa escola, a nossa educação e o nosso Estado. Infelizmente, é o que nos sobra hoje isso daí. Mas podemos mudar. É lá quando que a gente vai apertar a urna. Obrigado, presidente. Encerrado o grande expediente, passamos para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia, iniciamos pela indicação 48/2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de realizar a renovação do acervo da Biblioteca Pública Municipal Flávio Luiz Ferrarini, juntamente criando uma biblioteca digital no site da Prefeitura, onde poderão ser expostos livros de diversos autores, inclusive de Nova Paz. Está em discussão esta indicação. Vereador Léo Sonda com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui já mencionadas, a leitura e o conhecimento ela é de suma importância para qualquer cidadão. Ninguém tira o conhecimento do cidadão. E o conhecimento ele vem através da leitura, ele vem através do diálogo, através da informação. Então, esse acervo que existe hoje na Biblioteca Pública Municipal, a gente sabe que ele está ali já há algum tempo, não é renovado, está um pouco defasado e tal. A gente também já fez indicação aqui, a gente sabe da importância de termos até uma nova biblioteca pública municipal, quem sabe algum dia a gente consiga isso, mas essa renovação dos livros ela é bastante importante. A gente tem aqui em Nova Pádua escritores, pessoas já que lançaram livros. A Gema foi uma pessoa que lançou, a Gema Menegato Tonet foi uma pessoa que lançou o livro, até o próprio prefeito esteve envolvido com uma questão de um livro num lançamento, junto com os jovens, então isso é tudo importante. E o acervo, a renovação desse acervo junto à Biblioteca Pública Municipal vai fazer o quê? Vai atrair mais as pessoas com que elas vão até a Biblioteca Pública Municipal para conhecer, para se informar e assim ler os livros que estão ali. E a Biblioteca Pública via digital, ela também é importante. No mundo moderno hoje que vivemos, na digitalização, a gente sabe que às vezes as pessoas têm a dificuldade de se deslocar, de chegar até o local para ler os livros. Ela vai poder acessar ali num link dentro da página da Prefeitura Municipal, um link onde ela vai poder escolher seu livro para fazer a sua leitura, enfim, ter a sua informação. Então tudo isso é importante. No mundo em que vivemos, a modernidade ela é de suma importância. A biblioteca ela vem no intuito disso, de modernizar-se cada vez mais. Era isso, presidente. Vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Complementando as palavras do vereador Léo, que no final da sua fala contribuiu, inclusive, com algumas questões que eu também levantaria, que é a questão de que nós vemos hoje, por exemplo, em universidades, em outros locais de ensino, que existe sim a biblioteca física com um acervo renovado e atualizado, isso nós precisamos, e existe também a biblioteca virtual. Porque hoje em dia a gente sabe que existe sim um menor direcionamento das pessoas para os locais físicos e um maior acesso à informação pelos meios digitais. Então, assim como nós estamos fazendo movimentos para, por exemplo, transmitir as nossas sessões ao vivo, disponibilizar algumas outras questões pela internet, é importante também que a gente consiga fazer essa renovação do acervo e deixar esse material via digital. Isso é imprescindível. Porque, quer ou não, a gente vê que no nosso município, esse acervo que existe hoje, até mesmo aquele que existe hoje, poderia ser melhor aproveitado e mais utilizado, né, se a gente tivesse ele disponível em meio digital. Então, demonstrar meu apoio também a essa proposta e dizer que, independente de ser feita agora ou não, é preciso sim que próximas lideranças pensem e tratem esse assunto com prioridade. Mais algum vereador? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 48/2020. Indicação 49/2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que estude a possibilidade de criar um projeto cultural de leitura e escrita, oportunizando os munícipes a escrever livros dos mais diversos gêneros literários e, em seguida, os mesmos passariam por uma avaliação onde os melhores textos seriam divulgados em uma biblioteca digital para que a população tenha acesso aos mesmos. Está em discussão esta indicação. Vereador Léo Sonda. Acredito que uma indicação ela complementa a outra, na verdade.
A gente sabe que nem eu disse anteriormente, a gente tem pessoas no nosso município que gostariam de escrever um livro, de publicar suas poesias, escrever algumas questões que são do nosso município também, como já tivemos dentro do nosso município pessoas que escreveram livros. Então a gente gostaria sim que isso, as pessoas elas se confrontassem diante da biblioteca digital, dando a elas mais ênfase e dando a elas mais apoio e mais qualificação, que com isso elas iriam gostar mais e aprimorar cada vez mais a escrita e a leitura. E, consequentemente, a vontade de que, daqui a pouco, publicar um livro de autoria da pessoa, ou publicar um livro de poesias da pessoa. Claro que isso também a gente gostaria que acarreta custos ao Poder Executivo, consequentemente numa publicação. Uma ajuda de custos também ela é muito bem-vinda no início dessas questões todas, mas a gente sabe que dentro do município de Nova Pádua a gente tem pessoas muito ligadas à cultura, à nossa região, então isso ali é muito importante. Que daqui a pouco, se não incentivamos a leitura, se não incentivamos as pessoas a terem algo fácil de acesso, que é a Biblioteca Pública Digital, que é a questão da leitura, que é a questão do acervo de novos livros, novos leitores, novos poetas, escritores, isso é muito importante. Então, isso é enfatizar, deixar que se crie dentro do nosso município, sim, essa questão de apoiar novos escritores dentro do nosso município e apoiando também, frequentemente, mais adiante, com custos também, isso seria importante. Era isso, presidente. Vereadora Jéssica Boniati. Só colocando também, vereador Léo, a ideia é muito boa. Acredito até que poderia passar por algumas adaptações, do tipo aceitar questões como artigos, como outras propostas também que envolvem essa questão da literatura, da escrita e da leitura. Eu vejo que o município, inclusive a gente fala bastante das nossas dificuldades com relação à educação, mas essa iniciativa, assim como outras, são coisas que o município pode fazer e pode apoiar para proporcionar uma educação, uma formação melhor para as crianças e jovens. Eu sei que sempre gostei de participar desse tipo de coisa, sempre gostei muito de ler e hoje vejo que isso me ajuda bastante na minha vida pessoal e principalmente profissionalmente. Então, acho que aí está algumas coisas, né, essa ideia também que o poder público pode fazer e incentivar. Então, só de novo, deixar meu apoio e dizer que nós poderíamos, sim, adaptar, né, talvez, ao invés de fazer algo só de escrever livros, poder adaptar também para outros tipos de atividades. Vereador Léo Sonda. Claro, a gente tem também, por exemplo, para complementar a Feira do Livro, aqui na Escola Luiz Gelain. Vai de encontro a essas questões ali de proporcionar às pessoas que elas criem o hábito de ler mais livro, que elas tenham um interesse de publicações, livro com incentivo do poder público. Daqui a pouco também incrementando com um concurso literário, com um concurso dos melhores livros sendo avaliados e tal, dentro do nosso município. Isso é muito importante. Então, vai do intuito da leitura e da informação, que hoje a gente sabe que quem tem leitura, quem é bem informado, consequentemente, vai se sair bem em todas as áreas. Isso é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Era isso, presidente. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 49/2020. Moção número 08/2020, moção de apoio. Na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio desta encaminhar a moção de apoio ao projeto de lei número 1378 de 2019, de autoria do deputado federal Carlos Gomes, que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho. Está em discussão esta moção. Não havendo discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta moção. Está aprovada por todos os vereadores a moção número 08/2020. Projeto de lei número 027 de 18 de setembro de 2020 autoriza a criação de crédito suplementar no valor de R$ 497.579 mil reais
com 37 centavos no orçamento 2020 do município de Nova Pádua. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Jéssica Boniati. Bom, só para colocar para quem nos assiste, nós temos algumas áreas, assim como o vereador César colocou e como o vereador Maico explicou na reunião das comissões que os vereadores participaram anteriormente, em que nós tínhamos previsto alguns recursos que não foram utilizados. Há exemplo, por exemplo, do recurso que é utilizado para o transporte dos universitários para as universidades, faculdades, que em virtude da pandemia e de não terem se deslocado, esse recurso, então, ele vai ser utilizado para outras demandas que o município necessita no momento. E também dá uma ênfase ao valor que foi devolvido pela Câmara de Vereadores, aos R$200 mil, que a gente sabe que a nossa Câmara tem direito a um valor anual e sempre faz devoluções elevadas, sempre cuida desse dinheiro com responsabilidade e procura destinar uma parte desse recurso que sobra para que o Executivo também possa destinar a algumas obras ou a outras necessidades que os nossos munícipes tenham. Então, também frisar essa participação da Câmara de Vereadores na realização de algumas proposições do Poder Executivo. Vereador César Menegato. Só complementando a linha da vereadora Jéssica, bem dentro disso, né? Esses 200 mil, né, senhor presidente, que a gente devolveu da Câmara de Vereadores, são recursos que a gente podia ter usado aqui, em benefício da Câmara de Vereadores, mas estão voltando de volta aos cofres, né, do Executivo. Infelizmente, nós não conseguimos fazer as obras, né? Mas quem determina é o Executivo. Eu acho que é uma das câmaras de vereadores mais enxutas do nosso estado também, e a gente proporciona, aí muitas vezes as pessoas dizem, a gente proporciona isso daí para o nosso município devolvendo todo esse dinheiro, né? Então, é importante que as pessoas saibam de onde que está vindo esses recursos, né? De onde que estão saindo esses recursos para o prefeito executar obras que são necessárias dentro do nosso município. Vereador Léo Sonda. Na verdade, é só que nem foi falado anteriormente pelos colegas, é uma troca de contas, são contas existentes dentro da prefeitura com montantes de valores que chegam nos 497 mil que não são utilizados em virtude de não ter algumas questões ainda estabelecidas dentro do que é o parâmetro. Mas, enfim, a gente está liberando aqui no valor de R$ 497.579 um montante para pavimentações de estradas e, consequentemente, também a devolução dentro da Câmara de Vereadores, que ela sempre faz todos os anos, sempre fez, né? Acho que sempre se procurou, sim, preservar a Câmara de Vereadores e não ter muitos gastos, e com isso a gente sempre ajudou o Poder Executivo a realizar obras, não só na questão de obras, mas como na saúde, na agricultura, infraestrutura do município. Isso a Câmara sempre teve o papel dela, isso ajudando o município, sim, a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Então, acho que é um projeto bastante importante. Estamos autorizando aqui de última hora, um projeto que deu entrada hoje, mas também a gente sabe da importância e a gente não íamos travar uma questão que vai de encontro aos nossos municípios. Era isso, presidente. Isso mesmo, como já foi mencionado por vocês, desse montante de um pouco mais de R$ 497 mil, então 200 mil estão sendo devolvidos nessa primeira etapa pela Câmara de Vereadores, estão devolvendo ao Poder Executivo esses recursos que serão investidos na comunidade. Mais algum vereador quer se manifestar? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereadora Ivanita Vedana. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Civino Marostica. Aprovado. Vereador Hildo Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. E vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 027, de 18 de setembro de 2020. Projeto de resolução número 07, de 14 de setembro de 2020, altera, acresce e revoga dispositivos da resolução número 01, de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nova Pádua. Está em discussão este projeto de resolução. Vereadora Jéssica Boniati. Gostaria de colocar também para quem nos assiste, que são 3 tópicos que, em particular, defendo bastante
nessa mudança e acho que são muito positivos para a nossa Câmara de Vereadores, para os trabalhos aqui dentro e para os nossos munícipes. A partir de hoje, então, com a aprovação desse projeto, as votações serão abertas, então, a fim de evitar qualquer problema e de garantir o máximo de transparência possível, porque cada munícipe vai poder ter, digamos assim, acesso à opinião, à votação, enfim, ao parecer de cada um dos seus representantes, diante das votações importantes, como, por exemplo, a eleição de mesa diretora e outros. Então, acho que é um avanço bem importante para a nossa Câmara de Vereadores, em comparação com a forma como nós vínhamos conduzindo este trabalho até então. O uso dos meios digitais também, inclusive essa questão de transmissão das sessões e outras formas também de utilização desses meios, é muito importante e agora está, então, instituído nesse novo regimento interno que nós vamos ter, se aprovado esse projeto. E a questão das licenças também, que até então os vereadores precisavam pedir licença e se ausentar pelo período de 30 dias. E às vezes não precisava tanto. Então, a partir de agora, a licença poderá ser de somente 15 dias. Então, acho que são avanços importantes, tem vários outros. O vereador Maico também pode comentar que se empenhou bastante nessa questão. Eu acho que a gente vem, sim, de certa forma, evoluindo e garantindo também não só um trabalho melhor aqui dentro, mas uma transparência maior lá fora e uma qualidade na entrega dos nossos trabalhos para os munícipes também, que podem acompanhar mais de perto, digamos assim, tudo o que é discutido e feito aqui dentro. Vereador Léo Sonda com a palavra. Na verdade, os regimentos internos, eles necessitam sim das suas atualizações, conforme no decorrer das legislaturas, as coisas vão mudando e as questões também, elas têm que ser mudadas e atualizadas também, né? O regimento interno, acho que a última mudança que a gente teve foi quando eu estive de presidente também, que foram feitas alterações. Obviamente, aqui em diante, algumas outras adequações perante a lei orgânica, por entre outros regimentos, a gente vai sempre vai surgir algumas outras questões, e a gente, na medida que as legislaturas vão acontecendo, é claro que elas vão ter que se adequando a determinadas questões que vão de encontro, sim, às melhorias dos nossos munícipes e o funcionamento em si da Câmara de Vereadores, que o regimento interno, na verdade, é o quê? É o funcionamento da Câmara de Vereadores, e a gente tem que, sim, aprimorar cada vez mais, como vem consequentemente vindo com o passar dos anos essas reformulações do regimento interno que são importantes. Era isso, presidente. Com certeza, indo em encontro do que o vereador Léo falou, a Jéssica também, os regimentos precisam ser revistos constantemente e uma das principais alterações que propomos nessa revisão foi a extinção da votação secreta, que no passado já causou problemas para esta casa também. Então, revimos esta parte das votações. A partir da próxima legislatura, teremos essa parte das votações e das eleições de mesa diretora para os biênios da Câmara de uma forma mais transparente, sendo realizadas, e questões menores também que estão no texto, que facilitam o nosso trabalho no decorrer das atividades dentro do Legislativo. Como já foi mencionado, essa modernização é constante, cada presidente, cada legislatura quase sempre deixam as suas marcas fazendo estas revisões. Mais algum vereador quer se manifestar? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Ildo Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. E vereador Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de resolução número 07, de 14 de setembro de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Cumprimento a todos novamente, presidente da casa, os colegas vereadores, servidores da casa, os vereadores do município de Nova Roma do Sul que nos acompanham hoje, Veroni, ex-vereador Eloy Marim, Doraci, demais pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Bom, falei boa parte das colocações durante a votação dos projetos e das indicações,
mas vou falar um pouquinho também a respeito da reforma tributária. Não falei muito sobre isso até então, mas me manifestei em uma das vezes dizendo que quando nós fazemos uma reforma de qualquer coisa, seja de uma casa, de qualquer coisa, a gente faz isso buscando uma melhoria. E os benefícios têm que ser muito maiores que os possíveis prejuízos, senão nós não fazemos reformas. É ou não é assim na nossa vida pessoal, nos nossos projetos? É assim. Bom, a atual atitude do governo e essa saída que o governo do Estado encontrou para o nosso problema, eu vejo como uma certa fragilidade do governo em enfrentar os problemas como eles são. Porque no período de campanha, acho que o vereador César levantou isso há pouco, nós vimos um embate porque até então o Sartori havia aumentado 1% o ICMS. E aí nós vimos um embate por conta disso, porque a princípio Eduardo Leite faria diferente. E hoje nós vemos aí uma reforma com algumas propostas absurdas de aumento de impostos. Que hoje a gente tem esses setores, falando aqui da nossa região, nossos produtores, setor da uva e do vinho, que já tem bastante dificuldades, é muito fácil da gente ter prejuízos, tudo é difícil, e ainda vem o governo do Estado e propõe medidas desse tipo, chamando isso de reforma. Bom, quando eu ouço falar da reforma tributária, o primeiro pensamento que me vem à mente é que algo positivo vai acontecer. E é claro, tem seus benefícios sim, mas falando aqui da nossa região é muito prejudicial. E quer ou não, nós somos representantes do nosso município aqui, da nossa região, e nós temos que falar por ela. Então, acho que sim, como os vereadores colocaram, cabe sim cobrar os deputados e torcer para que o que o vereador Silvino disse também se concretize e que os nossos representantes saibam, talvez não digo rejeitar, mas cobrar ajustes nessa proposta, porque do jeito que está, a gente vê que foi feito, parece que do jeito fácil. Como vamos diminuir o déficit ou arrecadar mais? Vamos aumentar impostos. Bom, isso me parece que é uma fragilidade na hora de enfrentar o problema. E também levar algumas notícias boas. Essa semana vi algumas notícias de que a Moderna, que é uma das empresas de biotecnologia, que se não me engano é uma das que desenvolveu a vacina mais avançada até então contra a Covid, ele já tem uma previsão de conseguir produzir cerca de 20 milhões de doses esse ano e de chegar até 500 milhões de doses a 1 bilhão para o ano que vem. E que, a princípio, então, de acordo com a Anvisa, nós aqui no país já teríamos, então, a população imunizada ou sendo imunizada nos primeiros meses de 2021. Então, são notícias recentes dessa semana que nos dão um pouco de esperança, um pouco de ânimo, porque as incertezas são grandes, mas isso nos acalenta um pouco. E também, a que mais me deixou feliz, é que nós tivemos um recuo de cerca de 30% no número de casos no país. Então, isso também já revela, de certa forma, que o pior está passando, pelo menos é o que esperamos. Era isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos, novamente. Me inscrevi e deixei para comentar sobre a nossa proposta de alteração e atualização do regimento interno, agora aprovada por nós, vereadores. Quero fazer sim as minhas considerações agora que o que foi proposto será posto em votação. Como já disse anteriormente, os colegas que me antecederam, atualizações são necessárias. O vereador Léo, quando era presidente, sim, fez grandes e necessárias atualizações. E também nós, nesta legislatura, durante os nossos quase 4 anos agora como vereadores, fizemos sim mudanças e conseguimos avanços importantes. Me recordo agora a vereadora Evanite, que indicou a criação do Instagram, a nossa bancada que indicou a criação do Facebook, agora também na comissão eu, a Evanite e o Silvino, que estivemos à frente dessas alterações do regimento interno, e também
os colegas vereadores que sim deram as suas contribuições para que chegássemos hoje com uma bela reformulação do nosso regimento interno e fosse aprovada por todos os vereadores. Então, isso nos deixa muito orgulhoso, né? Basicamente, foram alterações para deixar em conformidade com a nossa lei orgânica, com leis estaduais e leis federais, correções de erros ortográficos e duas, sim, que me chamam muito a atenção, e com certeza dos demais vereadores, que foi a retirada das votações secretas, algo que não é mais praticado nem na Câmara dos Deputados, nem na Assembleia Legislativa. Então, nós, como Câmara de Vereadores, não víamos mais a necessidade de omitir os votos feitos pelos vereadores desta casa. Então, com a conformidade de todos, optamos pela retirada das votações secretas, algo que já prejudicou muito a imagem desta casa no passado, e certamente fazendo desta forma teremos mais transparência e honestidade com as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. E outra coisa também que foi uma opção da mesa diretora, no nome do presidente, e apoiada por nós vereadores, que é a questão das transmissões ao vivo. Para vocês saberem, hoje essa é uma questão que, se não estivesse no regimento interno, ela poderia ser retirada, como preferir, a próxima legislatura ou até esta. Então, com a inscrição no regimento interno, torna obrigatório a próxima legislatura estar transmitindo as sessões ao vivo, assegurando também a boa vontade que essa legislatura, nós, os 9 vereadores, tivemos de trazer informação, de trazer as pessoas para dentro da Câmara de Vereadores. Então, com essa decisão de todos nós, mantendo, assegurando no nosso regimento interno a transmissão ao vivo, nós certamente acertamos e damos crédito ao nosso trabalho e valorização das pessoas com a Câmara de Vereadores. E também com a nossa semana de comemoração no Rio Grande do Sul, nós gaúchos, também quero repetir uma frase que gosto muito, que está presente no hino do Rio Grande do Sul, que é: o povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Então, que nós também tenhamos virtudes aqui em Nova Pádua. Parabéns a nós gaúchos e a todo o Rio Grande do Sul. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas que se fazem presente. Bem, só para complementar a fala dos colegas aí, dentro disso, das indicações feitas pela bancada do MDB aí, sobre a nossa biblioteca, né? Eu vejo um ponto importantíssimo dentro da biblioteca municipal, né? Que devemos ter não um cargo de confiança, devemos ter um bibliotecário, uma pessoa que entenda de livros, que saiba fazer, vereador Léo, a reportagem de todos os materiais que tem dentro da biblioteca, certo? Em qualquer município que você for, essa é a pessoa que ela se responsabiliza por isso daí. E a nossa biblioteca, praticamente, o MDB ficou 8 anos, mais 4 anos o PSDB, 11 anos é secretaria, e a nossa biblioteca está feia. Gente, vocês entraram na biblioteca nesses últimos dias aí? Alguém viu como é que está a situação? E se ela não estiver fechada de repente agora, que eu acho que ela deve estar fechada, porque pelo que eu vi ela está fechada, né? Eu pergunto assim porque às vezes pode ser que eu passei e eu vi ela sempre fechada. Dentro disso, há o interesse de muitas pessoas. Tem uma pessoa de Caxias, eu não vou falar agora, por enquanto ela está colhendo dados também, que era um ex-paduense que está querendo fazer um livro contando essa história do nosso município, né? Desde a trajetória lá de Nova Trento, né, que éramos uma colônia, né, desde lá, do Campo dos Bugres, que vinha lá de Caxias, que vinha Nova Trento, que vinha Nova Pádua, né, vinha a ser Nova Pádua. Conta toda a trajetória dos nossos imigrantes italianos e como que foi que aconteceu tudo essa transformação e chegarmos aos dias de hoje, né. Importante
isso daí. Importante a indicação, vereador Léo, que de repente dentro da nossa escola, mas essa é uma motivação que a gente tem que dar muito aos nossos alunos dentro disso daí, porque transforma dentro disso dali a cultura e a nossa colocação da nossa população e dos nossos alunos, deles entenderem o que aconteceu anteriormente e o que é hoje. E retratar capela por capela, santo por santo, o que seja, sabe, dentro de todo esse parâmetro. Nova Pádua tem que ficar dentro de num parâmetro da história, né? A gente não está aqui por nada. Nova Pádua, ela existe hoje porque houve pessoas lá atrás que vieram para cá, começaram. Hoje nós estamos dando a continuidade e gostaríamos que essa continuidade fosse avante, né? Para termos essa transformação da cultura. Isso que eu falo muito é na cultura, certo? E uma identidade que nós temos altíssima, eu acho que Nova Roma sente inveja, é a Banda Santa Cecília, tá? Coloco para vocês. E aqui eu retrato o ex-prefeito Ivo João Sonda. Ele colocava a Banda Santa Cecília em todas as apresentações que podia existir fora daqui do município. Porque eu fiquei como presidente por 2 anos e toquei por 20 na banda. E ele mandava a banda lá representar o município porque era a maior identidade cultural. E hoje ela foi cada vez mais esquecida. Hoje, uma inauguração que tivemos outro dia lá no fundo da rótula da Sacarola, a Banda Santa Cecília estará lá presente. Eu toquei, muitas inaugurações. Toquei por 9 anos na banda de Caxias. Eu toquei com vários prefeitos que tiveram nas épocas, Mansueto de Castro Serafini Filho, teve Pepe Vargas também, teve... Era inauguração de alguma coisa em Caxias do Sul, a banda estava presente. É uma coisa que a cultura nos mostra isso, certo? Mas se passaram todos esses anos aí e praticamente, zero, né? Zero. A banda completou mais de 100 anos agora, né? E eu sinto isso dali porque eu vejo pelo meu pai que ele adora isso. Ele adora. Para ele é o maior esporte, é a Banda Santa Cecília. E a banda, ela girava todos os municípios da Serra Gaúcha e representava que... Essa banda é de onde? Nova Pádua. Leva o nome. Com certeza leva o nome. Por muitos que digam, porque eles tocam isso, não sei o quê, porque papapi, papapá. É as músicas que vieram lá da Itália. E muitas que vieram. E muitas composições, aqui está a filha dele, do Lino Peccati, tá? Lino Peccati fez várias composições de músicas que estão dentro da Banda Santa Cecília, tá? Isso são registros, vereador Léo, viu? Que contariam na história do nosso município, certo? Essas são identidades que a gente nunca poderá perder. Mas lembre-se que cargo de confiança não faz isso. Agora, um bibliotecário, uma pessoa formada dentro disso, transforma a cultura. Obrigado, presidente. Encerradas as explicações pessoais, então uma noite em que me alegro também, estando à frente como presidente da Câmara, de ter votado esses projetos de lei, principalmente aquele que diz respeito às alterações do nosso regimento interno. Como já mencionamos diversas vezes aqui na casa, nós, como vereadores dessa legislatura, nos propomos a encerrar a nossa legislatura deixando importantes alterações na nossa lei orgânica e no nosso regimento. Com certeza, os que chegarem depois de nós na próxima legislatura também encontrarão uma casa em ordem, organizada e com um sistema bem informado, moderno e com transparência, que era aquilo que mais visávamos também com a questão do término das votações secretas. Me ater sobre a moção a moção de apoio que vai ser enviada ao deputado Carlos Gomes, em conversa hoje à tarde com o prefeito de Bento Gonçalves, o Guilherme Pazin, e também com o presidente da Uvibra, o Deonir Argenta. Eles nos passaram algumas opiniões, tanto da entidade quanto opiniões pessoais. Este projeto da Zona Franca da Uva e do Vinho é um projeto audacioso, que engloba mais de 30 municípios, isenta alguns tributos e, se posto em prática, aumentaria muito o fluxo de turistas na nossa região, aumentaria a venda de vinhos
nas vinícolas, aqui no próprio local de produção e de comercialização, né? Existem alguns contrapontos que estão sendo avaliados e que devem ser avaliados também pelos nossos deputados, mas, no geral e a longo prazo, é um projeto muito interessante para fortalecer a cadeia, o comércio dentro do nosso município e dentro da nossa região, né? Fortalecendo não só o setor da uva e do vinho, mas fortalecendo também tudo o que engloba pequenos comércios, agroindústrias e outros negócios familiares que possam estar se envolvendo dentro dessa cadeia do enoturismo, né, da vitivinicultura, como é o propósito deste projeto de lei. Então também fica aqui a minha manifestação em relação a esta moção de apoio e aos depoimentos que colhemos até então sobre os prós e contras deste projeto de lei. Deixar os avisos para a próxima semana, dia 28, temos a votação da LDO, então fica agendado, a pauta da nossa sessão será a votação da LDO, e para as 18 horas temos também solicitação do prefeito e do secretário da Administração e Fazenda, a audiência do segundo quadrimestre de 2020, então também para as 18 horas iremos confirmar esta audiência que precisa ser realizada. Não havendo mais nada por hoje, agradecendo a presença dos colegas vereadores, das demais pessoas que nos acompanham aqui, aos amigos de Nova Roma do Sul, ao assessor do Tiago também, o Veroni, ex-vereador Eloy também, Doraci que se fez presente. Boa noite a todos, boa noite aos que nos acompanharam via Facebook também. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 21 de setembro de 2020. Boa noite a todos e uma ótima semana.